Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Arduino da UTFPR Campus Pato Branco. Hoje, na nossa quarta aula de componentes, vamos falar de mais três componentes, que vai ser o sensor ultrassônico, o sensor de inclinação e o sensor de gás. Tudo bem? Então, esse aqui é o nosso sensor ultrassônico, tá? Lá no Tinkercad e na eletrônica também, vocês vão ver que existem vários tipos de sensores, principalmente no sensor de gás, que a gente vai chegar a ver, tá? Mas no caso, esse aqui, o HC SR04, é o mais comum e o que a gente tinha lá no curso presencial. Então eu vou falar sobre ele, mas o funcionamento do outro também que tem lá no Arduino é basicamente a mesma coisa. A única diferença que em vez de 4 pinos, depois eu mostro para vocês lá, ele tem 3 pinos. Então vai ser o VCC, o GND e um pino só para controlar o trigger, que é o gatilho, e o eco, que é o receptor, né? E aqui, o SR04, ele vai fazer exatamente isso. Um vai ser o trigger, ou seja, daqui que vai sair o som, tá? E aqui vai receber o som, que vai fazer a leitura. Então, saída e entrada. Isso aqui é basicamente como funciona a orientação dos morcegos, tá? Os morcegos, eles se orientam pelo som. Então, eles soltam um certo grunhido, né? um grito lá, e eles, conforme isso é muito rápido, né? O sentido que eles têm, o som volta, bate nos objetos e voltam para eles conseguem escutar esse som, eles têm a noção que algo está perto ou distante deles, tudo bem? Então esse é um senso, uma maneira de guiar dos morcegos, e esse sensor aqui usa basicamente isso. Ele vai emitir um som pelo trigger e vai receber esse som pelo eco, tudo bem? E ele é bem preciso, tá? Vai ser bem preciso aqui nos nossos cálculos, tudo bem? Basicamente, né, o funcionamento aqui, o trigger manda as ondas sonoras, bate no objeto, assim que essas ondas se propagam no ambiente, ela vai voltar e o sensor vai ler elas e vai conseguir, por uma conta de física, né, simplesmente o tempo, vai conseguir calcular a distância desse objeto, tudo bem? Aqui, como a gente coloca no Arduino, é bastante simples, tudo bem? GND, assim como estão os pinos aqui. GND, um pino digital para o eco, um pino digital para o trigger e o VCC, tá? Os 5 volts aqui, e esse LED também. Eu estou sempre colocando um LED aqui para exemplificar se está funcionando ou não o circuito. Então, a partir de uma determinada distância, ele vai acender o LED ou apagá-lo, tudo bem? Outra coisa, esse sensor aqui ultrassônico, ele tem um ângulo mais ou menos, depende, né, claro, também do fabricante, das especificações, mas por padrão seria de 15 graus, tá? E ele consegue ter uma noção de objetos de 2 centímetros até 4 metros, tudo bem? E com uma precisão, questão de milímetros ali, tá? Claro, depende como que a gente consegue ler isso. Esse aqui é o código que eu vou usar para vocês, eu vou explicar ele, como que a gente vai calcular a distância de um objeto, tudo bem? Esse aqui é o código mais cru que a gente consegue ter dele, né? Basicamente a gente está fazendo todas as funções dele na mão. Existe também um código aqui, que depois eu mostro para vocês, aqui já, é o código que é feito por uma outra biblioteca que a gente viu nas últimas aulas, né? Como importar uma biblioteca. Já essa aqui é uma biblioteca que eu achei lá do pessoal do Vida de Silício, tá? Eles fizeram essa biblioteca lá e eles disponibilizaram. Então é uma forma de pegar também o valor. Mas eu vou deixar o link depois lá para vocês. Mas esse aqui é a maneira de fazer
o código cru, sem precisar de uma biblioteca. A biblioteca basicamente está fazendo isso aqui lá dentro, tá? E a gente vai aprender como faz isso na mão, tá? Então, basicamente, eu declarei o LED na porta 4, o trigger na porta 5, na porta 6, não importa qual porta, tem que ser digital, né? Mas eu coloquei aqui, não importa o número da porta, tudo bem? O LED vai ser output, agora, porque a gente quer acender o LED, né? E o trigger, a gente quer mandar a informação pelo trigger. O trigger é o nosso gatilho, então ele vai ser output. O echo, ele vai receber, então ele é input. Tudo bem? Como é digital, eu preciso colocar o input aqui. Tá? E por padrão, nesse caso, no simulador aqui não vai fazer diferença, tá? Mas se a gente fosse pegar um código e o sensor real, pode ser que o pino já esteja setado ali de alguma forma, então é sempre bom a gente colocar aqui o digital write trigger como low, então ele já começa desligado, ou seja, o trigger ele já não manda informações, ele fica sempre, já começa sendo desligado, tá? Já que o setup vai funcionar pelo menos uma vez. E logo depois, aqui o trigger já vai ser ligado, tá? Desligou, mas aqui no loop ele vai ser ligado. Isso aqui vai ter duas funções aqui a mais que a gente vai aprender hoje, mas basicamente são funções que a gente já viu aqui. É a delay microseconds, que é basicamente a delay que a gente usa aqui, só que como eu falei para vocês, delay é milissegundos, né? Ou seja, se for 500, vai ser meio segundo. Isso aqui, microsegundos. Então, milissegundos é segundos elevado na 10 na menos 3. Microsegundos é elevado na menos 6. Então, é bem menor, tá? É muito, muito, muito pequeno esse intervalo aqui. Mas já é o suficiente para o sensor conseguir fazer essa leitura. Então, ó, ele vai ligar o trigger, ele vai emitir som, ok? Colocou como nível alto por 10 microsegundos, tudo bem? E depois ele vai desligar, tem que desligar, porque senão vai ter uma confusão, o sensor que está lendo, ele não vai saber ao certo onde que tá? Então é melhor a gente desligar, tudo bem? Então, por 10 microsegundos, ficou mandando esse som, e depois a gente já começa a ler, né, de uma linha para outra, é muito rápido o Arduino, então a gente consegue ter essa precisão aqui, tudo bem? Eu criei uma variável inteira, tá? Chamada tempo, e ela vai receber essa outra função aqui chamada pulse in. Basicamente, essas funções elas já existem no Arduino, tá? Delay microseconds e pulse in, não precisa de biblioteca para elas, tá? Mas basicamente essa função aqui, ela vai retornar o tempo tá? Estamos falando na grandeza tempo que esse sensor aqui conseguiu perceber um som na propagação sonora no meio no caso é o ar, né? O ar que a gente respira aqui normal. Então a gente coloca como high aqui, tudo bem? Esse aqui ele vai mandar o tempo, um valor de tempo, tá? Isso aqui vai estar em microsegundos, ok? E aqui nessa outra linha eu estou calculando a distância em centímetros, tudo bem? Estamos falando em centímetros, ele podia usar metros, não tem problema, mas aqui eu estou usando em centímetros, tudo bem? E aqui eu estou usando o tempo, tá? Basicamente, esse aqui é uma conta, vocês podem ver algum outro tipo de valor, né? Nas internets por aí, mas basicamente eu peguei o tempo que eu li da minha função pulse in, tudo bem? Estou multiplicando por 343.0, tá? Isso aqui é bastante importante a gente ter essa noção. E na verdade eu errei aqui, depois eu vou consertar. Isso aqui é um float, tá? Isso aqui tem que ser um float, tá? Então lá no código acredito que tá float. Depois eu conserto quando eu mandar para vocês esses slides, tá?
Então, esse ponto zero é bastante importante para a gente conseguir ter uma precisão maior, porque isso aqui é um float, tá? Desconsiderem esse int aqui, tá? Então, o 343 é o mais ou menos, isso aqui é bem aproximado, tá? Porque a gente não tem o valor realmente como a gente precisa medir aqui, mas é basicamente o valor da velocidade do som, as temperaturas normais de pressão, né? Temperaturas e pressão normal aqui na Terra, considerando que estamos na linha do Equador, a 45 graus, e a nível do mar, né? Mas é basicamente esse aqui o valor da velocidade do som, tudo bem? E dividido por 2, só que como eu estou trabalhando com microsegundos e eu quero passar para centímetros o tempo, né? Então eu preciso dividir por 20 mil, tudo bem? Então, na verdade, a conta seria o tempo vezes a velocidade do som dividido por 2. Mas eu preciso fazer essa conta aqui dividido por 20 mil para ter para traduzir para centímetros. Tudo bem? E aqui, como a gente já tinha usado em vários outros, é distância menor do que 50. Como a gente está trabalhando em centímetro, então distância menor do que 50 centímetros, eu ligo o LED e se não, ele vai desligar o LED e vai esperar meio milissegundo, ou melhor, meio segundo, né? 500 milissegundos para fazer uma outra leitura. Tudo bem? Isso aqui é bastante rápido, isso aqui é muito mais rápido, tá? Microsegundos e milissegundos. Tudo bem? Então vamos aqui já. Esse aqui, ó, já para completar, né? Usando a biblioteca ultrassônica, a gente não precisa fazer essa parte aqui da conta do tempo e da propagação, né? Da velocidade do som e tal. Aqui a gente simplesmente coloca lá a classe ultrasonic, cria um objeto chamado sensor, coloca os pinos de trigger e de eco, e aqui ele já vai fazer o output, o input, tá? Tudo bem? Lá dentro da função já vai fazer isso. E aqui ele vai pegar o distância, tá? E vai ter o sensor.ringing e em centímetros, tá? CM ele já vai mandar o valor em centímetros, ou a gente pode usar INC, que vai retornar o valor em inches, né, que é polegadas em inglês. Tudo bem? E aqui também a mesma lógica, menor do que 50 centímetros, a gente fazer a lógica com polegadas aí a gente monta o número, então 50 centímetros liga o LED e desliga o LED, beleza? Vou mostrar aqui para vocês o sensor, aqui está o código, né? Aqui é o float, né, que eu tinha mostrado para vocês, depois eu mudo lá no slide, tá? Então, basicamente isso aqui, eu estou colocando um serial print para mostrar a precisão deles, tá? E basicamente isso aqui é o cru. Para vocês usarem aquela biblioteca, vocês precisam estar com a IDE do Arduino, tá? Aqui, se a gente colocar bibliotecas, a gente não vai ter essa biblioteca do Ultrasonic, tudo bem? Mas, como disse, não, a gente pode fazer dessa maneira mais crua mesmo, que a gente sabe o que está fazendo o nosso código, tudo bem? E acho que essa aqui é a melhor maneira para a gente aprender. As ligações aqui, né, como mostrei lá no desenho para vocês, normal, o LED, como a gente já aprendeu a ligar, tá? Acho que aqui eu vou ter um problema na hora de mostrar, mas vamos ver aqui. Só mostrando o valor aqui em centímetros, tá? Aqui ele mostra 80,5 centímetros, tá bem preciso, né? Deixa eu colocar aqui, ó, 54 centímetros, 54 centímetros. Menor que 50, ele vai ligar o LED, né? Então vamos ver. Olha ali, 38, ele ligou o LED. Tá? Vou tentar colocar bem aqui, rente. Ó, mais um pouquinho ele vai desligar. Desligou, tá com 53 centímetros. Agora ligou novamente. Tudo bem? Basicamente o mesmo código que tá lá. Aqui é float, beleza? Depois eu mudo lá para vocês. Tá? Agora vamos para o nosso próximo sensor. Esse aqui é a forma de usar a biblioteca. Nosso próximo sensor é o sensor de inclinação, tá? O SW200D.
tá? É basicamente esse sensor aqui, dentro dele, hermeticamente fechado, isso aqui, tá? Mas aqui dentro tem duas bolinhas que, ao elas detectarem uma inclinação, isso provavelmente tem nos celulares de vocês, tem em vários dispositivos, tá? Eletrônicos, que ele simplesmente vai identificar se está inclinado ou não, tudo bem? Se houve uma certa vibração, tá? E eles também vai mandar zero se... Agora a gente tem que inverter um pouco a lógica, tá? Ele vai mandar zero se não tiver inclinado, tá? Então, se tiver inclinado, ele manda 1. Houve inclinação, é um valor 1. E se não tiver, é valor 0. Então, para a gente ligar o LED, né, fazer aquele exemplo de ligar o LED, a gente precisa inverter um pouco a lógica. Já sabe que vão usar o nosso sinal de exclamação, tudo bem? Aqui, a maneira de ler, a gente precisa desse resistor aqui, tá? Esse resistor, eu coloquei o mesmo resistor para ligar o LED, 220 ohms, não tem problema, tá? E aqui, na mesma linha do positivo, ó, 5 volts, tá? Resistor, coloca aqui na entrada do nosso sensor de inclinação e a nossa leitura aqui também digital, tá? Pode ser qualquer porta digital, vai ser valor 0 ou 1, beleza? O LED aqui também só para mostrar quando tiver inclinado ele liga, quando tiver não tiver inclinado ele desliga, tudo bem? E aqui o negativo para completar, fechar o circuito, tudo bem? Isso aqui a gente está lendo no pino 4 aqui. O código é esse aqui, o LED está no pino 3, o inclinação está no pino 4. Como eu estou lendo na entrada digital, eu preciso colocar o input aqui, tudo bem? Então, LED output, inclinação input 0 ou 1. Como vai ser 0 ou 1, eu coloquei um booleano, tá? Inclinado é igual, ele vai ler digitalmente o pino de inclinação. Isso aqui é bastante simples. E como quando ele não está inclinado, ele vai mandar 0. Então eu mudo a lógica aqui, né? Coloquei um sinal de interrogação. Então se for 0 ele vira 1, se for 1 ele vira 0, ok? Assim que ele estiver inclinado, ele vai ligar o LED. Quando ele não estiver inclinado, por causa da nossa lógica aqui que está mudando, ele vai desligar. Vou mostrar aqui para vocês o sensor, como funciona, né? Basicamente esse tipo de ligação aqui, tudo bem? Como eu já mostrei lá no desenho para vocês. Aqui também coloquei um serial print só para mostrar. Veja. E eu inverti o que eu tinha falado, ok? Esse aqui, ele tá, quando ele não está inclinado, ele manda 1, tá? Desculpem, eu mudei os valores, por isso que a lógica tem que ser virada aqui, tudo bem? Então, o valor 1, ele tá, aqui tá valor 1, ele vai inverter e vai ser valor 0. Então, se isso aqui for 0, ele não vai entrar nessa linha, tudo bem? Quando ele não está inclinado, atenção, ele não está inclinado, ok? Aí ele vai ficar desligado o LED. A partir do momento que ele fica inclinado, veja, ele mudou para 0. Então, inclinado é 0. Se aqui é 0, eu estou mudando o valor de 0. Essa condição vira 1. Aí ele liga o LED. Tudo bem? Até eu inverti também a ordem das coisas aqui. Mas é basicamente isso, tá? 0 para ligado. E a gente também podia usar, né? Vou mostrar só para vocês aqui. Inclinado. Só que aqui eu mudo a lógica para low e high. Vai dar a mesma coisa. Só que eu não vou precisar do sinal de exclamação aqui para inverter. Tudo bem? Mas a leitura dele é sempre essa lógica. 0 para inclinado e 1 para não inclinado. Tudo bem? Aqui a lógica de acender o LED a gente pode fazer como a gente melhor entender. Tudo bem? Atentem a isso. Ok?
basicamente esse é o nosso sensor de inclinação, bem simples mesmo, tá? Vamos aqui para o próximo sensor, que é o sensor de gás, tá? Existem vários tipos de sensor de gás, tá, pessoal? Existem N tipos de sensores que servem para cada gás diferente, né? Tem gás de cozinha, tem o álcool, que é usado em postos de combustíveis, tem de gasolina específica também. Então, existem vários tipos de sensores para determinadas ocasiões. Basicamente, a gente vai usar esse sensor, que é o MK6. Depois eu vou deixar para vocês também o datasheet deles, para mostrar a funcionalidade desse sensor. Tudo bem? Mas é bem fácil também de pesquisar isso na internet. Tudo bem? MQ6. Esse aqui é o MQ3, tá? Esse aqui é basicamente para fumaças em geral, questão de incêndio, tá? Bastante usado para incêndio. Esse aqui, se eu não me engano, é álcool, algo do tipo. Posso estar errado, mas cada sensor tem um tipo de funcionalidade diferente, tá? Existe do MQ1 até o 9, acho que até mais depois, vários sensores ali, tudo bem? E a forma, ele é um pouco diferente, né? Isso aqui, ó, ele já está na placa, né? Já está pronto para ser usado, só colocar os 4 pinos aqui ali também, tá? Aqui no Tinkercad é um pouco diferente. A gente vai pegar basicamente, né, como a gente viu lá no relé, a gente pega só essa parte aqui de cima, tá? Então a gente vai pegar o sensor mais puro possível. Mas não tem problema, a gente pode usar ele da forma mais aconselhada, que vocês vão ver aí também, se forem pesquisar, que é basicamente os pinos debaixo dele, eu coloco todos como entrada de 5 volts, tá? Eu vou simplesmente fechar aqui o curto neles, de 5 volts, tá? 5 volts, estou colocando nos 3 pinos de baixo. Quando eu pego o sensor, vai ter os 3 pinos aqui, beleza? Aqui, o do meio de cima, ele vai ser o meu negativo, tá? O da esquerda, eu vou colocar um resistor de 10 k ohms. Mais uma vez, esse sensor vai mostrar a sensibilidade do nosso sensor. O resistor vai mostrar a sensibilidade do nosso sensor, tudo bem? Então, se a gente quiser colocar um sensor maior, sensor menor, se eu não me engano, um sensor praticamente ideal, um recomendado lá, é de 4.7 k ohms, tá? Então 4.000 ohms. Enfim, a gente pode usar qualquer resistor que a gente consiga fazer uma aproximação boa. Mas eu vou mostrar também uma função que vai fazer uma regra de 3 para a gente pegar esse valor de uma forma mais amigável para a gente, tudo bem? Mas basicamente o resistor aqui, ó, a perna de cima mais à esquerda, tudo bem? E na perna mais à direita em cima é a nossa leitura, tudo bem? A leitura tem que ser analógica, beleza? Leitura analógica, basicamente assim. E esse LED aqui, mais uma vez, só tá para mostrar com uma certa quantidade de fumaça esse LED acende, tudo bem? Podia ser um buzzer, pode ser aquele sensor de água, né? Quando detecta fumaça, ele liga aquele sensor que vai jogar água no ambiente para apagar o fogo, beleza? Pode ser aí a lógica, a gente pode implementar ela como a gente quiser, tudo bem? Aqui é o código, como a gente vai colocar o sensor analógico, tudo bem? A 0, pode ser qualquer entrada, qualquer porta analógica. O LED na porta 3, pode ser qualquer porta digital, né? Como é analógica, eu vou estar lendo na porta analógica, eu não preciso colocar o input, tudo bem? Mas só vale para analógico, lembre-se disso. Tá? Nos outros casos a gente precisou colocar por causa que era digital. Ok? Então vou ler o valor inteiro, ok? Esse valor aqui a gente precisa fazer testes. Eu fiz o teste ali no Arduino e o menor valor
que eu achei para fumaça usando o resistor de 10k ohms, tá? Isso é bastante importante também. O menor valor que eu achei, ou seja, quando a fumaça está mais distante do sensor, é 487, tá? Não necessariamente precisa ser esse valor tão quebrado assim, tá? Eu só coloquei aqui para exemplificar para vocês, tá? Eu estou usando essa função map, que eu já explico como que ela funciona. Mas ó, o menor valor é 487. O maior valor é 871, tá? Quando a fumaça está bem em cima do nosso sensor, tá? Tá pegando fogo mesmo, ok? Meme do Faustão. E aqui é o menor valor, o que eu quero que seja convertido para o menor valor, ou seja, 0 até 100. E o valor que eu estou lendo aqui. E basicamente é isso que a variável map vai fazer. Ela vai fazer uma regra de 3, baseado no que? No menor valor de entrada, no maior valor de entrada, e eu vou definir um menor valor de saída e um maior valor de saída. Tudo bem? E a variável que eu quero que fica, esse aqui é só um exemplo, tá? Não pode ter acento aqui não, tudo bem? Então aqui é o valor que eu estou recebendo. Esse valor ele vai ser convertido de 487 até 871 para 0 até 10. Então vai fazer uma regra de 3 aqui. A gente podia fazer isso na mão, mas a função map faz isso muito bem e a gente pode usar isso aqui até para apresentar essa função para vocês. Beleza? E como eu tô o meu valor no final, né? Depois eu mostro também no serial print lá para vocês. O valor aqui, ó, ele vai ser de 0 a 100. Assim que ele for maior do que 50, eu ligo o LED. E quando ele for menor, no caso, ele vai desligar o LED. Tudo bem? Deixa eu mostrar aqui o sensor para vocês. Aqui é bastante importante a gente fechar o circuito aqui, tá? Então, ó, basicamente, se eu quisesse fazer isso aqui, também daria certo, tá, pessoal? Ah, é basicamente a mesma coisa. Então, como que essas linhas agora ficam ligadas, eu posso fazer isso, tá? Mas do outro jeito também funcionaria. O importante é que essas três aqui sejam 5 volts, tá? Aqui em cima, olha o resistor, 10k ohms, tá? Negativo e a nossa leitura analógica. Bom, o LED tá ali de boa. Vou mostrar aqui para vocês. Coloquei o serial para mostrar o valor antes da transformação, ou seja, o valor cru que a gente recebe e depois o valor que passou na nossa variável map. Tudo bem? Aqui ele faz a simulação de uma nuvenzinha, ó. Veja, essa nuvem aqui da fumaça. Vou mostrar aqui o serial print, ó. Então, o menor valor é 0 e 487, beleza? Quando fica mais longe a fumaça. Aí quando eu vou aproximando a fumaça, aqui, aproximando a fumaça do sensor, ele vai aumentando. Quando fica bem em cima, ó, aqui acho que eu não vou conseguir reproduzir o 100, mas consegui, ó. Tá no 101, né, porque passou um pouco, tá? 877, mas não tem problema, tudo bem? Então a gente pode mudar de novo ali, que tem um maior valor. Mas é basicamente para fazer essa média, beleza? Então, como a gente está convertendo esse valor, já que está maior do que 50, vou colocar aqui, ó, fica 25, né? Eu vou só mostrar o valor aqui, o valor cru eu não preciso mais dele, só vou mostrar o valor que ele depois da transformação, tá? Então, ó, 25, 40, 50, o LED acendeu, beleza? Fumaça, o LED acende, não tem tanta fumaça, o LED apaga, tá? Só vou mostrar aqui o valor cru mesmo, quando a gente recebe ele, antes de passar da map, para não ficar muito sobrescrito ali, tá? Quando está bem distante, é o 487, usando esse resistor, tá? Esse valor só é possível por causa desse resistor.
e aqui bem em cima tem esse valor aqui, beleza? Então, se você usar outro tipo de resistor, faça as contas aqui usando a função map também, tudo bem? Mas basicamente é isso, tá? Eu falei que é só mostrar para vocês o sensor ultrassônico, né? Aquele outro sensor ultrassônico. É só para confirmar aqui, ó, existe esse outro sensor aqui, ó, que é esse sinal aqui, ele vai controlar o eco, o trigger e o eco, né? Beleza? Então, esse sinal aqui ele vai controlar os dois. Isso aqui é difícil a gente achar, até para fazer testes. Então, o mais comum é esse aqui mesmo, tá? O SR04. Tudo bem? Mas tem o mesmo funcionamento praticamente. Ok? Então, basicamente é isso. O nosso sensor de gás, o nosso sensor ultrassônico e o nosso sensor de inclinação. Tudo bem? Bem simples, né, pessoal? Essa é a aula mais para mostrar mesmo componentes. Depois a gente vai misturar eles todos num circuito lá. Ok? Então, obrigado por assistirem e até a próxima aula.